Olá, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs e irmãos em Cristo Jesus e todos vocês que forem assistir a esse vídeo, mais um vídeo que o eterno e poderoso Criador nos permite fazer e que o meu desejo é que seja somente para a glória do Criador, do Altíssimo, do Santo, Santo, Santo e exaltação do nome de Cristo Jesus. Que a graça, a misericórdia e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amados, dessa feita, o Espírito Santo colocou no meu interior, na minha mente, trazer uma palavra de ensino. E eu, folheando a Bíblia, fui tocado em falar em genética, em mutações genéticas, em cruzamentos genéticos. E escolhi aqui um tema da Bíblia, um tema bastante polêmico, que tem várias versões teológicas, e como tem várias versões teológicas, eu não estou aqui para julgar qual é a versão que é correta. Eu vou apenas trazer à luz daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu já li, para que meus irmãos, aqueles que ainda não tiverem conhecimento, eles possam também absorver esse conhecimento e pedir a direção do Espírito Santo do Senhor, para que essa luz ela traga a verdade, porque nós precisamos da verdade. Sabemos que tem temas que tem tantas diferenças teológicas que a gente só vai saber qual é a verdade quando Jesus vier. Então, de antemão, eu quero pedir encarecidamente a todos vocês que vão escutar que não julguem, porque eu também não sou juiz de pensamentos teológicos nenhum. Tenho o meu entendimento à luz do que eu estudei, à luz do que o Espírito Santo trouxe para a minha vida, mas não critico nem condeno qualquer tipo de julgamento que uma corrente teológica tem, que a outra tem. Não compete a mim fazer esse julgamento. Aliás, julgar é só cabível àquele que é dono de toda a obra e de toda a palavra. Só é cabível ao nosso Pai Celestial. Então eu quero trazer, vai ser um estudo, espero que seja um estudo bastante proveitoso, que traga luz para as nossas mentes, né? Como eu já falei, vai ter muitos pensamentos divergentes, mas que não sejamos juízes desses pensamentos, apenas vamos levar a Bíblia como parâmetro da nossa fé, e conforme o entendimento que o Espírito Santo derramar sobre nós, a gente poder absorver. Então vamos falar de um tema bastante polêmico. E como é polêmico, vocês sejam criteriosos no julgar ou no comentar. No tocante a comentário, amados, alguns vídeos que nós temos produzidos, nós temos visto que de vez em quando tem 1 ou 2 dislikes. Eu não estou preocupado com isso, né? Porque eu não estou fazendo vídeos nem trazendo ensinamento para agradar a homem nem mulher. Eu trago ensinamento da palavra de Deus, quer as pessoas aceitem ou não. Se você der um like como gostei, louvado seja o Eterno por isso. Se você não gostar e der um like, louvado também seja o Eterno por isso. A Ele somente toda a honra e toda a glória. Não é a minha pretensão aqui dizer que sou mais sábio do que ninguém, porque eu tenho certeza que não sou, apenas de poder contribuir. O meu propósito está imbuído apenas em poder contribuir com aqueles que porventura possa saber um pouco menos do que eu. E aos que sabem mais, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Então eu quero ler
a passagem que tem no livro da Gênese, da criação, ou do Gênesis do princípio, como vocês queiram colocar o artigo, Gênesis capítulo 6, quando fala sobre a corrupção geral do gênero humano. Diz a santa palavra do Senhor: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Eterno: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade os varões de fome. Amados, existem várias correntes teológicas com pensamentos divergentes no tocante a essa passagem e algumas outras passagens da Bíblia. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, versículo 2, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens. Então está havendo aí uma diferenciação de duas classes de pessoas. Uma foi citada na Bíblia como os filhos de Deus e a outra como os filhos dos homens. Bom, das correntes teológicas que eu tenho estudado, eu vou tecer aqui apenas comentário de 3, são várias, mas eu vou falar apenas de 3. Que quando a Bíblia fala os filhos de Deus e as filhas dos homens, para uma corrente teológica, está se referindo que os filhos de Deus aqui seria os filhos da semente de Adão e através de Sete, uma vez que Abel tinha morrido. E que os filhos dos homens seriam da semente de Adão e através de Caim, a semente do pecado, a semente amaldiçoada. Essa é uma versão teológica que vem essa passagem de Gênesis 6 desse jeito, que os filhos de Deus se reporta aos filhos de Adão através de Sete, uma semente abençoada, se cruzando com, ou casando entre si, com a semente de Caim, que era uma semente amaldiçoada. Essa é uma versão teológica. A segunda versão teológica é que, e nessa eu acredito mais, eu posso até estar enganado, mas é a que eu acredito mais. Quando a Bíblia diz no versículo 2, os filhos de Deus, ela está falando sobre os anjos. Porque nas antigas escrituras, a passagem que está citada ali é Benai Elohim, que significa dizer os anjos do Criador, os anjos de Deus, né? Então, que existe uma diferença, que estava se reportando exatamente aos anjos com as filhas dos homens, ou seja, com a descendência de Adão, né? E a outra versão teológica é uma versão muito mais, digamos assim, de difícil compreensão. Vou buscar um termo para não querer, de difícil compreensão, porque fala que quando se fala os filhos de Deus, essa corrente teológica, está se falando dos filhos da descendência de Adão e Sete, e quando se fala os filhos dos homens, está falando da descendência da serpente através de Caim, que Caim seria a descendência da serpente, e Deus intentou no coração, no projeto dele, né, que o ser humano que foi criado enchesse a terra e multiplicasse,
e o inimigo foi e agiu antecipadamente e gerou uma semente maldita, de maneira que começou a se multiplicar na terra uma semente da serpente e uma semente divina. Eu estou falando das possibilidades inerentes ao capítulo 6 de Gênesis. Eu não estou fazendo julgamento algum. Eu, particularmente, acredito que essa passagem aqui se reporta verdadeiramente aos anjos do Deus, os anjos que se materializaram, viram que as mulheres eram formosas, se juntaram a essas mulheres, copularam e geraram descendência híbrida, fizeram uma espécie de mutação genética, contrariando todo o plano de Deus. Para que nós entendamos um pouco dessa circunstância, e é por isso que nesse cruzamento genético dos anjos com as filhas dos homens, foram gerados pessoas bizarras, foram gerados gigantes, gigantes sobre a terra. Então era uma descendência de um cruzamento genético, era um hibridismo. Era um hibridismo. Para que nós entendamos essa passagem aqui, e por que se deu essa passagem aqui, qual foi o sentido de que esses anjos, eles tomaram para si as filhas dos homens? Que propósito? Porque se nós seres humanos não fazemos nada sem propósito, certamente os anjos, que são muito mais capazes, têm muito mais poder, muito mais inteligência, muito mais força do que nós, não faria também não tomaria nenhuma atitude, nenhuma providência que não tivesse um propósito, né? Então, para que a gente entenda o propósito disso que foi feito, é preciso que a gente vá para a origem da criação. É preciso também que nós entendamos que quando a Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus não criou todas as coisas de uma vez só. Quando Deus foi criar a terra, Deus já tinha criado os céus, já tinha criado todos os anjos, e já tinha havido a rebelião de Satã, e ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos em seu favor. Do lado de Deus ficaram 2/3, e do lado de Satã, ele conseguiu, com a mentira dele, levar 1/3 dos anjos para ele. Então, quando a terra foi criada, tudo isso já tinha acontecido. Deus já tinha criado os céus, já tinha criado todos os anjos, já tinha havido a rebelião de Satã e 1/3 dos anjos. A gente tem uma prova disso quando a gente pega o livro de Jó, que a gente vai ler o livro de Jó, e que fala que quando Deus está falando com Jó, e Deus pergunta: aonde você estava quando eu fiz os fundamentos da terra, quando eu criei a terra? E os anjos do Senhor se rejubilavam e davam glória. Então estava ali falando da criação. Então, quando Deus cria a terra, já tinha acontecido tudo isso aí, até a rebelião de Satã e os anjos que o seguiram. Então, para que a gente entenda o propósito dessa mutação genética, desse cruzamento genético, é preciso que a gente vá para a origem da palavra do Senhor. Porque, na realidade, tudo que os anjos estavam querendo fazer era ser contrário a toda a natureza de Deus. Tudo que Deus criou de ordem natural, de forma natural. Agora, esses demônios, eles estavam com o propósito único de fazer todas as coisas contrárias à natureza de Deus, à ordem de Deus. Então, um dos propósitos desses anjos era esse. E a gente entende quando a gente vai para o livro de Gênesis, no capítulo 1, quando nós chegamos no versículo 11, nós vimos que Deus diz assim: produza a terra erva verde, erva que dê semente,
árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Quando a gente vai para o versículo 21, aí diz que Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus, na sua criação, Deus criou e já estava estabelecendo princípios genéticos para serem seguidos. Quando chega no versículo 24, aí diz Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, tanto gado como répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E que até as árvores frutíferas que desse fruto, tinha que dar frutos, o fruto tinha que ter semente, essa semente seria plantada conforme a sua espécie. Então nós vemos aqui claramente que existe uma ordem de Deus que criou os céus e criou a terra, e quando cria a terra, e ele produz as ervas, e ele produz as árvores frutíferas, e ele produz os animais, as aves, os peixes, era para se haver uma reprodução genética somente da mesma espécie. Não era para haver mistura, não era para haver hibridismo. Se o ser humano quisesse continuar com a terra natural, da maneira em que Deus fez, e quisesse continuar abençoado por tudo aquilo que Deus fez, ele tinha que seguir essas instruções. A reprodução de todas as coisas teria que ser segundo a sua própria espécie. Só que quando chega na parte do homem, acontece uma coisa interessante. Deus não fala que criou o homem e a mulher como se criou o gado, os répteis, os peixes, as aves, não. A palavra do Senhor que diz que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É claro que o propósito de Deus era que a reprodução humana continuasse somente através da semente humana. Porque essa era a ordem natural das coisas. Mas Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E macho e fêmea, Deus os criou. E criar a imagem e a semelhança de Deus, o que é? Tem vários significados, tem várias correntes teológicas falando também sobre o que é ser feito a imagem e a semelhança do Senhor. Fomos criados à imagem de Deus. Vamos falar aqui de imagem. Ora, Deus, ele é um ser espiritual. Deus não é um ser como nós. Então, nós fomos criados à imagem dele, nós fomos criados de uma forma tridimensional. E a imagem por quê? Porque Deus vê e nós vemos também. Deus escuta, nós escutamos também. Deus fala, nós falamos também. Deus se relaciona, tem prazer em se relacionar, nós nos relacionamos também. A semelhança de Deus, porque estou falando de poucas coisas aqui, né? Isso não é tudo. A semelhança de Deus, por quê? Porque quando se fala também a imagem e a semelhança, está falando também dos atributos que Deus tem, que nenhum outro animal da terra tem, a não ser o ser humano. Claro que não tem todos os atributos, porque tem atributos que são intransferíveis e atributos transferíveis. Os atributos intransferíveis, Deus não passou para nós. Vou dar aqui 3 exemplos, que Deus tem atributos que não passou para nós: onisciência, onipresença e onipotência. Esses 3 atributos, eles são inerentes somente ao Criador. Deus não transferiu isso para nós.
Mas Deus transferiu outros atributos, como sentir compaixão, sentir misericórdia, como amar, como o desejo de fazer a coisa certa, o sentimento de justiça. Então, nessa circunstância, nós somos os únicos seres criados por Deus aqui na Terra que temos essa capacidade de ter esses atributos e termos consciência. O nosso intelecto tem consciência desses atributos que foram derramados sobre nós, da necessidade de se relacionar, da necessidade de se relacionar com Deus. Então, isso são atributos inerentes ao homem, porque nós fomos os únicos seres criados à imagem e à semelhança do Senhor. Então, era para tudo seguir a ordem natural de Deus. Mas depois da queda do homem, por aquilo que nós chamamos de pecado, e o pecado se instalou na natureza humana e se instalou também no mundo, então, na hora que Deus toma conhecimento do pecado e chama a Adão e a Eva, né, na hora da queda, Deus chama os agressores, os pecadores, Deus chama a serpente, Deus chama Adão, Deus chama Eva, e por conta da desobediência, Deus vai dar uma sentença a cada um. A serpente, que era a animária mais inteligente de todos os animais da terra, e pelo que nos dá a entender, ela provavelmente tinha mãos, tinha pernas, provavelmente tivesse asas também, né? E andava ereta, ou certamente poderia voar também, porque quando Deus sentencia a serpente, Deus sentencia algo. Agora a sua sentença é que você vai rastejar. Ao homem, Deus dá uma sentença que era para ter o favor de uma terra completamente fértil, natural, e ele ter o privilégio de ter todas as coisas sem sacrifício. Aí Deus diz, com o suor do seu rosto, você agora vai obter os seus alimentos. E a mulher, ele multiplica grandemente a dor do nascimento. Então, naquela circunstância ali, que Deus está dando a sentença para cada um, Deus também já cria um plano de restauração da humanidade. Quando Deus fala aqui das duas sementes, em que Deus chega para a serpente, que está representando aqui Ra-Satã, e diz, olha Ra-Satã, você ferirá o calcanhar da semente da mulher. E a semente da mulher vai ferir a sua cabeça. Deus estava ali traçando um paralelo até o final dos dias, aonde Ra-Satã, quando diz que ia ferir o calcanhar, era exatamente o que ele fez, entre aspas, com Cristo na cruz do Calvário. Cristo teve que morrer por conta dos nossos pecados. O diabo operou tremendamente para que Cristo morresse, para que não se cumprisse a palavra do Eterno. Ele só não sabia, eu quero crer, que Deus o iria ressuscitar dos mortos, porque a vontade de Deus sempre vai se cumprir. E quando fala que aquela semente iria golpear a cabeça de Ra-Satã, era um golpe na cabeça, é um golpe mortal, queria aniquilar de vez, né, a vida de Ra-Satã, até ele ser lançado no lago de fogo, conforme tem a palavra do Senhor. Uma vez entendido isso, que Deus criou tudo para produzir e se reproduzir segundo a semente e segundo a sua espécie, e Deus tinha criado um plano de restauração depois do pecado através de Jesus. Esse plano de restauração, ele se estende e começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama a Abraão
e constitui ali de Abraão e faz de Abraão uma grande nação. Deus chamou ali para fazer um povo, uma semente santa, para que Jesus Cristo lá na frente viesse governar. Abraão ali é tipicamente uma figura representativa de Deus. Deus também faz algumas provas a Abraão quando pede para ele sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá. E Abraão vai, mas ele já tinha providenciado um cordeiro. Ali Isaque é uma tipologia de Cristo Jesus, que seria também ofertado pelo Pai como um sacrifício. Do mesmo jeito que Abraão ofertou Isaque, ia ofertar como sacrifício, assim também Deus ia fazer através de Cristo, para que através da morte e ressurreição de Cristo, nós tivéssemos a condição de estarmos salvos novamente, de voltarmos para Deus. Então, Deus já tinha todo um plano feito de restauração para a humanidade. E quando Satã e os demônios entendem que Jesus Cristo viria para governar uma nação santa, uma semente santa, então eles intentam, no coração deles, na mente deles, estragar esse plano de Deus. Como? Ora, em Gênesis 6, vocês podem perceber que é muito antes de Deus chamar Abraão para constituir a nação. O que foi que o diabo pensou? Antes de Deus constituir um povo, uma semente santa, para que Cristo venha governar sobre ela e se tornar rei e restaurar todas as coisas, vamos poluir a terra. Vamos misturar semente. Porque Deus diz que toda reprodução tem que ser conforme a sua espécie. Deus não aceita hibridismo, Deus não aceita mutação genética, é contra os princípios divinos. De uma maneira que, se vocês perceberem, vou falar aqui de uma mutação genética. Os animais têm que se reproduzir segundo a sua espécie. Se a gente quer que nasça um cavalinho, uma égua, tem que ser um cavalo e uma égua, cruzando. Mas o ser humano inventou também, quando o ser humano quer uma mula, que é uma mutação genética, que é um animal híbrido, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar um cavalo, vai cruzar com uma jumenta, ou pega um jumento e cruza com uma égua, ou seja, está fazendo uma mutação genética, porque os DNA são diferentes, não é mais segundo a mesma espécie, e isso vai resultar num animal híbrido, uma mutação genética, e isso vai trazer danos tremendos à natureza da terra, a natureza que Deus criou. E todas as vezes que o homem faz cruzamento genético, ele faz para o seu próprio dano. E a palavra de Deus, ela é tremenda. Deus diz: se reproduza segundo a sua espécie. O que é que nós vemos, querido? Você já viu um cavalo e uma égua se reproduzir? Um jumento e uma jumenta se reproduzir? Mas alguém já viu o mulo, que é o cruzamento do cavalo e da égua, se reproduzir? Não se reproduz porque é híbrido. Está fora dos padrões divinos criados por Deus. Então já começa um dano aí. Você não gera mulo de mulo e mula. Não tem como. Porque são animais híbridos. Foge aos princípios estabelecidos por Deus, os princípios de reprodução. Eu que criei passarinho há muito tempo atrás, quando a gente pega um pintacilgo e uma canária belga, vai formar um passarinho por nome de pintagol. O pintagol é híbrido, ele não vai se reproduzir, porque fere os princípios da natureza que Deus criou. Então o diabo, como sabia que Deus tinha um plano de restauração, e que através de Cristo ele viria para governar uma semente incorruptível, uma semente santa, ou seja, separada da corrupção. Santo é isso, viu, gente? É separado por Deus, separado para Deus, separado da corrupção. Então, o que foi que eles intentaram? Não,
vamos nos materializar como homens e vamos pegar as mulheres da terra para ter relações com ela, para que nasça a partir disso aí sementes híbridas. Porque quando a gente povoar a terra da semente da serpente, da semente híbrida, Jesus não vai poder vir para governar uma semente santa, porque não vai existir mais. E foi esse o propósito estabelecido por eles. Os anjos, eles têm a capacidade, os anjos são seres espirituais, são seres de luz, são seres energéticos, mas eles têm a capacidade de se materializar nesse plano que nós vivemos, se materializar para assumir qualquer forma. Nós vimos várias vezes aqui na Bíblia anjos de Deus se materializando e se tornando como se fossem pessoas. As pessoas viam como pessoas, não sabiam distinguir se era anjo, se era pessoa comum. Nós vimos isso quando o anjo do Senhor, que em algumas passagens alguns teólogos consideram como se fosse Jesus, ele vem com mais 2 anjos para conversar com Abraão, para dizer que vai destruir Sodoma e Gomorra. Então vem e Abraão recebe ali como se fossem pessoas. Eles estavam materializados como se fossem pessoas. Os anjos têm essa capacidade. Nós vimos também outra passagem com Josué, onde Josué se defronta com um anjo, mas ele não sabia que era anjo. Ele chega para aquele anjo e diz: você é um dos nossos? Ele estava vendo uma pessoa. Ou é um dos nossos inimigos? E o anjo disse: não, eu vim a ti, mandado pelo Criador, eu vim como um dos príncipes dos exércitos do Senhor. Então nós vemos que a própria palavra de Deus nos mostra que os anjos podem se materializar como pessoas. E esses demônios se materializaram como pessoas, escolheram as mulheres e contaminaram toda a terra. E um dos propósitos era fazer com que Jesus não tivesse semente santa, separada, semente natural por Deus, para vir governar. Nessa circunstância, Abraão não tinha sido nem chamado. Isso aqui acontece em Gênesis capítulo 6. Abraão é chamado no capítulo 12, muito tempo depois. Então, depois que eles fazem isso com esse propósito, é por isso que aí Deus olha para a terra, Deus na sua onisciência, na sua onipresença, e todo o plano de Deus, ele vai se cumprir. Aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Deus olha para a terra e tinha uma família que ainda não tinha sido contaminada, porque era uma família justa diante de Deus. A família de Noé, Noé andava com Deus, ou seja, ele andava debaixo da graça de Deus, ele tinha prazer em obedecer os princípios, os preceitos de Deus. Então a misericórdia e a graça de Deus o alcançou, e foi por isso, para exterminar toda essa raça contaminada, que Deus traz o dilúvio. No próprio capítulo 6 de Gênesis, quando chega no versículo 13, depois de haver esses cruzamentos genéticos, Deus então anuncia o fim de toda a carne a Noé. E Deus traz o dilúvio. Eu já vi algumas pessoas falarem acerca do dilúvio e dizer: não, mas o dilúvio é apenas uma história, é um mito, é um conto. E eu disse: como é que é um conto se está na palavra de Deus? E pasmem, meus amados irmãos e irmãs, está relatado em mais de 250 culturas diferentes espalhadas pelo mundo. Deus trouxe isso para exterminar toda a semente que estava contaminada, a semente do mal contaminada por esses demônios. Só que, amados, esses demônios todos que tramaram isso, que em outros livros que a gente vai estudar, tem um livro que eu gosto muito, que não está na Bíblia, mas já fez parte da Bíblia, que Jerônimo, quando ele lançou a primeira Bíblia, esse livro fazia parte do cânone bíblico. Ele deixou de ser considerado canônico no Concílio de Trento,
já no quarto século, era o livro de Enoque. É um livro extremamente revelador, né? Que aqueles que já são bastante espirituais, eu não digo a vocês que tomem como canônico, porque para mim isso que tem aqui já me salva. A palavra de Deus que tem aqui já é suficiente para me dar os ensinamentos, para que eu tenha fé no sacrifício de Cristo, na sua ressurreição, no sangue, e pela fé eu alcance a graça da salvação, que é um dom de Deus. Mas para vocês que já estão bem firmados na rocha, eu aconselho que leiam um pouco desse livro, leiam desse livro para ter um pouco de conhecimento. Então, esse livro foi escrito, ele fez parte já da Bíblia e ele foi tirado da Bíblia. Enoque é considerado o escriba da justiça. Enoque, ele é citado no livro de Judas. Tem 2 livros que cita Enoque. Então é uma pessoa anterior a Noé, o 7º depois de Adão, e que alcançou uma graça tão grande de Deus que ele não viu a morte. Deus o levou para si, assim como levou também a Elias. Então o propósito do inimigo foi esse. Então Deus traz o dilúvio, e o dilúvio acaba com toda aquela geração má. E esses anjos, que quando a gente vai pegar o livro de Enoque, tem livro também dos jubileus que tem na Bíblia Católica, que fala alguma coisa sobre isso também, né? Esses anjos, ele tinha um líder por nome de Samiasa. Eu estou trazendo apenas conhecimento, minha gente, não vai me julgar aqui, né? Tinha um líder, eles eram 18 governantes que governavam só diretamente ali sobre 200 desses demônios que começaram a fazer a hibridização na terra. E quando Deus vai trazer esse dilúvio, os filhos deles todos já estavam gerados aqui na terra. Eles morrem, os filhos dele, os Néfilim, os gigantes da terra, e só que Deus sentencia esses anjos rebeldes que perverteram a terra. Deus sentencia eles e lança na escuridão, porque eles se rebelaram e trouxeram uma maldade muito grande na terra. Quando nós pegamos o livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia fala da sentença que Deus deu a esses anjos que se materializaram na terra para ter relações com as mulheres e produzir semente híbridas. Está aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Porque o mundo estava vivendo uma pandemia bem parecida como a gente vive hoje. Tem outra referência também aqui no livro de Judas, que é o primeiro livro antes do Apocalipse. Judas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Ou seja, esses anjos, que eram seres espirituais, seres de luz, seres energéticos, mas não guardaram a sua própria natureza, o seu principado, porque os anjos, eles vivem em outra dimensão, não é essa dimensão física. Essa aqui não é a morada dos anjos, aqui é a morada dos homens. Eles são de outras dimensões. Mas eles deixaram a sua habitação, deixaram o seu principado e se materializaram para ter relações com as mulheres e fazer tudo contrário ao plano de Deus. Por isso que Deus pegou todos os anjos que tiveram relacionamento com mulheres, Deus mandou
eles foram amarrados, lançados na escuridão e estão aguardando somente o dia do juízo. Então, meus amados, o cruzamento genético, ele é terrível. Hoje, a gente vê falar dessa pandemia, desse vírus aí, que é muitos dizem, né, que é uma mutação genética, né, criada com fins espúrios para exterminar a humanidade, para fazer o mal, porque todas as vezes que o homem cria ou tenta dar uma de Deus para mudar as coisas que Deus estabeleceu de maneira natural, o homem só faz para sua própria destruição, para o seu próprio mal. A gente vê isso, meus amados. A gente, em toda a história da humanidade, desde o livro da Gênesis, no capítulo 6, que a gente vê isso, desde antes do dilúvio. E continuou se fazendo isso no decorrer do tempo, e até hoje o homem continua teimando, querendo dar uma de Deus. O homem faz tudo errado, e depois quer consertar o seu erro, e faz mais errado ainda. E começa a destruir as coisas naturais do Senhor, começa a destruir a natureza, né? Quantas e quantas vezes nós não vimos falar de alimentos transgênicos? O que são alimentos transgênicos? São alimentos modificados geneticamente, são alimentos feitos em laboratórios, sementes artificiais, modificadas geneticamente, para dano do próprio ser humano, porque o ser humano devasta a natureza e depois, no propósito de dizer que vai criar algo para benefício da natureza, aí começa a fazer mutações genéticas. Vou dar um exemplo daqui de próprio ar. Eu tenho 62 anos e alcancei aqui a várzea de arroz. O arroz era... Você como menino, você entrava dentro, você ficava escondido, as plantas eram grandes, as sementes grandes também. As sementes era tudo plantada natural. Naquela época, todas as pessoas que plantavam, minha gente, elas plantavam, elas colhiam, ela vendia o excedente e tirava a parte boa para ficar de semente para replantar novamente. Mas o que aconteceu? Aqui as pessoas começaram nos lotes, plantar os lotes, né? E aí começou uma caça às cobras, às serpentes, às víboras. Começou a se matar as cobras quase todas. Ora, todas as vezes que você afeta, você começa a matar no reino animal, ou que você afeta a natureza, vai trazer consequências danosas. Acabaram-se quase com todas as cobras. Quando plantavam, agora vinham os ratos. Porque você acabou com o predador natural. E agora vamos jogar pesticida, vamos jogar veneno para acabar com os ratos. E jogava veneno para acabar com os ratos. A terra ficava infértil. Começou a matar também os pássaros. Tinha todo tipo de pássaro aqui, não tem mais. O veneno matando. Então você começa a alterar a natureza, e depois que você faz o estrago, porque você danificou a natureza, aí aparecem os inventores do bem. Vamos criar sementes modificadas geneticamente para que não tenha esse problema das pragas. Os transgênicos são isso. Vou falar aqui só de 2 transgênicos, mutação genética, feita pelo homem só para o seu próprio dano. Hoje, dificilmente a gente encontra mais uma soja ou um milho que não seja transgênicos, que não seja modificado artificialmente. E qual é o dano disso? Ora, com a soja e o milho, a soja e o milho, ele está em quase todos os alimentos. Está no pão, está nas farinhas, está nos biscoitos, está nas rações das aves, dos frangos, dos suínos. E quando você faz um cruzamento genético, você vai trazer consequências terríveis para a saúde da humanidade.
Fora os efeitos maléficos que se traz. Quantas pessoas não estão aí cheias de câncer? Quanto câncer tem se alastrado por conta dessas mutações genéticas, desses alimentos modificados geneticamente? E qual é o mal maior nisso aí? Antigamente as pessoas plantavam, vendiam os excedentes, escolhiam o melhor para a semente. Quando a gente só tem cultura hoje transgênica, a transgênica ela não vai se reproduzir, é híbrida. Então, os agricultores e as pessoas vão ficar o tempo todo agora dependente das transnacionais que vão fazer as sementes híbridas, sementes modificadas geneticamente. Então você deixou de ter o benefício de Deus, o benefício da natureza, aquilo que seria natural para você viver bem, para você ficar agora refém do homem que está querendo dar uma de Deus, de modificar as coisas que Deus criou, só com interesses financeiros, interesses espúrios. E hoje o que é pior, que essas mutações genéticas, ela vem exatamente para acabar, porque o princípio de Satanás, dos senhores da terra, é o mesmo. Queria acabar com a humanidade no passado e hoje não é diferente. Hoje as mutações genéticas é nesse propósito de matar um maior número de pessoas por doença. Para o nosso próprio dano. Como está essa pandemia aí, que se estabeleceu um caos agora mundial e está matando milhares de pessoas todo dia. E quando é que isso vai parar, minha gente? A não ser quando tiver uma intervenção divina. Porque a terra, quando chegou a um extremo de pecado, foi preciso que Deus se fizesse uma intervenção divina com o dilúvio. E Deus está voltando, Jesus está voltando para fazer outra intervenção divina, porque o mundo está no limite dos pecados. Não está diferente daquela época. É tempo da igreja estar pronta, porque Jesus Cristo está voltando para trazer a ordem novamente para o mundo. E todas as vezes que nós fazemos isso, amados, nós fazemos para o nosso próprio malefício. Eu quero clamar a você que já entendeu que esses cruzamentos genéticos, que essas mutações genéticas e todo tipo de experiência genética que está sendo feita por aí, se você procurar na internet, se você for entrar no YouTube, tem todo tipo de mutação genética com animais, com plantas, tudo com fins espúrios, tudo porque tem uma mente maligna por trás, controlando todas essas coisas, agindo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não perdeu o controle de tudo. Tudo no tempo de Deus vai se cumprir. A Bíblia diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra, minha gente. Quantas queimadas a gente está vendo por aí. Quantas desgraças estão fazendo na natureza. Quantas experiências estão fazendo aí. Essas pessoas todas vão ter uma conta para prestar diante do Criador. E Jesus Cristo vai voltar para restaurar todas as coisas. É preciso que nós estejamos prontos, porque diante de tantos sinais, de tanta pandemia, de tanta desgraça, sabemos que nós já estamos entrando nos últimos dias. Ninguém sabe quando Cristo vai voltar, mas certamente vai, porque está na palavra, e certamente nós estamos muito próximo disso. Quando a gente pega, a gente vai estudar, a gente lê a Agenda 2030, onde esses governantes que antigamente eram sociedades secretas, hoje a coisa já está de um grau tão grande que eles não estão nem aí, já está todo mundo fazendo abertamente, coloca os 10 mandamentos dele nas pedras da Geórgia, todos os interesses deles são feitos explícitos, faz
publicamente, explicitamente, e as pessoas, pasmem, não estão nem aí. Já tem até igreja de Satanás explícita, aberta, e crescendo numa velocidade grande. Estamos vivendo os últimos dias, e eu quero clamar a todos aqueles que colocaram a fé e a esperança no Criador e em Cristo Jesus, a se preparar para a vinda de Cristo. Eu quero dizer que essas experiências genéticas vão acabar. Essas mutações vão acabarem. O mal vai deixar de existir, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Querido Pai, eu quero te dar graça, Senhor, porque a palavra de hoje foi uma palavra de alerta para o teu povo. Foi uma palavra de ensinamento, Senhor. Que toda essa palavra, ela tenha vindo através da mente do teu Santo Espírito e seja para a glória do teu santíssimo nome. Eu não sou o dono da verdade, Senhor. O dono da verdade é o Senhor. Mas eu sei que Jesus está voltando para transformar toda essa terra que está destinada ao fogo, mas que a tua palavra diz que eis que crio novos céus e uma nova terra, aonde habitará a justiça. A nova Jerusalém, ela vai estar aqui no nosso meio. O Senhor é que vai ser a nossa própria luz e nós vamos estar para sempre na tua presença. Abençoa toda a humanidade, Senhor. Abençoa toda a igreja de Cristo, todos os meus irmãos da 12 tribos de Israel, com os nossos descendentes. Abençoa todos aqueles que clamam pelo nome do Criador, que clamam por esse Deus que criou os céus e a terra, por todos aqueles que amam fazer o bem, a justiça, praticar a justiça. E cumpre, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas. Que a graça do nosso Deus, o amor de Cristo, a paz do Espírito Santo esteja hoje e eternamente conosco. Amém.